Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Assunto do vídeo de agora, o excepcional jogo que tivemos no Beira-Rio, Inter 2, Flamengo 2. Tem muita coisa importante para a gente falar sobre esse jogo e o futebol brasileiro, mas antes eu quero lembrar você aquele lembrete de sempre para o curso de iniciantes em trade esportivo da Full Trader. Link tá aqui embaixo, tá fixado no primeiro comentário desse vídeo, desce aí a tela que você vai lá. O curso está saindo por apenas R$1 e é a sua chance de entender como funciona o mercado do trade esportivo. Sabe o que é? Você que gosta de dar os seus palpites, você que gosta de investir nos palpites de futebol, a Full Trader pode te ajudar a entender como funciona isso. Passa lá, curso bacana, você pode ficar por dentro. Vamos lá. Grande jogo do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada, no Beira-Rio, envolvendo o líder internacional e o vice-líder Flamengo, ambos com a mesma pontuação na ocasião, 34 pontos, o Internacional liderando na frente no critério de saldo de gols, né? Mesmo número de vitórias e saldo de gols, e os dois protagonizaram um jogaço, um espetáculo. Até o Paulo Vinícius Coelho, né, o grande comentarista, referência para todos nós que trabalhamos com isso, ele chegou a dizer que essa partida foi a melhor partida de futebol envolvendo as grandes ligas no fim de semana. E até eu concordo com ele, eu entendo da mesma forma dos jogos que eu vi. Se você pegar o Barcelona e Real, né, a vitória do Real, tem vídeo sobre isso aqui no canal, a goleada do Bayern sobre o Eintracht Frankfurt, o empate da Juventus. Então, se você observar todos esses jogos que eu vi, um jogo muito ruim de nível técnico, Chelsea e Manchester United, um clássico do fim de semana, né? Então, se você pegar esses jogos, de fato, o Inter e Flamengo foi um jogo melhor. E aí você pensa assim, pô, você tá exagerando porque tá aqui do Campeonato Brasileiro. Não, não é exagero não. Foi um jogo, como eu disse no título aqui, que não deve nada a jogos da Premier League, que não deveu nada a jogos da Champions. É comum a gente ouvir aos fins de semana e no meio de semana a seguinte frase: poxa, a gente vê jogo da Premier League no domingo de manhã e depois tem que ver os jogos do Brasileiro no domingo à tarde. Que diferença, parece outro esporte. Ou então a gente vê muita gente falar assim: a gente vê jogo da Champions à tarde e depois vê jogo do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil à noite. Que diferença, não parece outro esporte. Então a gente tem muito essa frase, é muito comum. É uma frase que a gente ouve a todo momento. E nesse jogo em específico você não pode usar isso. Nesse jogo, o Inter 2, Flamengo 2, foi um jogo de nível Premier League, de nível Champions League, disputado aqui no Brasil. E por que isso aconteceu? Dois motivos basicamente, tá? Dois motivos básicos. Dois times com estratégias muito bem definidas e estratégias diferentes. E a outra, os dois times entrando em campo aceitando correr riscos. Eu tenho batido nessa tecla, tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, de por que os técnicos estrangeiros têm tido bons resultados. Na média, na maioria deles, têm tido bons resultados aqui no Brasil. E basicamente o item de fator de risco é um item muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente o técnico estrangeiro que vem para o Brasil, ele vem com uma mentalidade diferente e especialmente no quesito de não se importar muito com a pressão que se faz no técnico aqui. Basicamente, o técnico que vem para o Brasil, então, por exemplo, o Jorge Jesus, ele veio para o Brasil sabendo que, independentemente do que ele fizesse no Brasil, ele teria o espaço no mínimo igual ao que ele tinha quando ele voltasse. O Sampaoli vale a mesma coisa, para o Kudê vale a mesma coisa. Então, para praticamente todos eles sabem que, fazendo um bom trabalho ou sendo um fracasso, e tivemos estrangeiros que fracassaram nesse período, eles sabem que ao retornar para o seu país ou ao retornar para a Europa, eles sabem que eles vão ter mais ou menos a mesma relevância, o mesmo espaço que eles teriam.
E a prova disso é que o Jorge Jesus veio ao Brasil, fez um ótimo trabalho e teve o mesmo espaço que ele tinha antes. Ele voltou a treinar o Benfica, só para exemplificar. E aí, isso faz diferença. Por quê? Porque o técnico brasileiro, ele está a todo momento querendo comprar tempo e defender o seu emprego. O técnico estrangeiro, ele não pensa muito assim. Os que têm dado resultados não pensam muito assim. Eles pensam em fazer o jogo que eles acreditam. E ontem foi um jogo de dois técnicos fazendo o jogo que eles acreditam. O Domi, intensidade, agressividade. Foi agressivo contra o Flamengo em praticamente no primeiro tempo, praticamente o primeiro tempo todo e o início do segundo tempo. O Flamengo do Domi sendo muito fiel ao que o Domi acredita, uma construção elaborada desde trás, buscando ter a posse, para a partir da posse gerar perigo ao adversário. Essas foram as estratégias do jogo e por isso o jogo foi tão bom, porque em todo momento os dois aceitando correr riscos. O que é aceitar correr risco? O Flamengo, para ter esse jogo elaborado, ele aceitou correr risco de errar na saída de bola e errou. Os dois gols do Inter partem de erros na saída de bola do Flamengo, erros forçados pelo Inter. Importante dizer, erros forçados pelo Inter. O Inter aceita correr riscos. Quais riscos? Jogar nessa intensidade, jogar nesse ritmo, cobra um preço fisicamente. Isso é um risco que o Inter aceita correr, porque é um elenco curto, em especial se a gente comparar com o elenco do Flamengo, e ele aceita correr. Ele aceita correr o risco de fazer uma marcação tão agressiva, tão alta, que se o Flamengo passar por essa marcação, ele vai ter campo para jogar, ele vai ter campo para acelerar, e isso aconteceu, como acontece, por exemplo, no primeiro gol do Flamengo, no gol de empate, no gol do Pedro, em que o Zé Gabriel vai dar um bote lá no alto, lá no meio campo, e errou no bote, o Pedro se livrou e saiu para fazer o gol. Então, isso foi o vital, por isso nós tivemos esses dois fatores, estratégias de jogo bem definidas e bem aplicadas dos dois lados, e os dois lados aceitando correr riscos. Se você olhar o que foi o jogo, o Inter não merecia perder e o Flamengo não merecia perder. Então, o empate acabou premiando os dois, pelo que os dois fizeram, porque nenhum dos dois merecia perder ontem. Então você tinha o Inter muito agressivo, querendo fechar, forçando o Flamengo a sair pelo lado direito, porque sabe que a saída com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo é muito mais qualificada do que no lado direito. Então, estratégia. O Flamengo tendo o Arão para socorrer essa saída de bola e não conseguiu tanto no começo, mas depois, a partir da reta final do primeiro tempo e no segundo tempo, conseguiu. Então, isso deu certo. O Flamengo tendo Everton Ribeiro e Gerson nos lados e afunilando e construindo e tendo muita posse por dentro e gerando o jogo por aí, como foi no segundo tempo. E no segundo tempo a gente viu uma superioridade muito grande do Flamengo, né? Eu estou deixando aqui embaixo esse mapa de ação que o pessoal da SofaScore usa, que para resumir, é um volume de jogo de cada time, né? As barras que estão quanto mais para baixo as barras, mais a gente vê o time tendo volume, ou o time conseguindo imprensar o adversário. O Inter está com as barras verdes, o Flamengo está com as barras azuis. Então você vê que no segundo tempo o Flamengo foi bem superior, buscando o empate, e conseguiu o empate na última bola. Então esse cenário, e que diz muito para os demais técnicos do Brasil. Se os técnicos do Brasil continuarem jogando para defender o seu emprego, continuarem jogando para esse jogo, o empate tá bom, o futebol brasileiro não vai melhorar, o futebol brasileiro não vai evoluir. Tanto o Kudê, quanto o Domi, quanto o Sampaoli, e que são os três primeiros colocados, e não estou querendo dizer aqui que técnico brasileiro não serve, não é isso. O trabalho do Cuca no Santos é muito bom. Esse trabalho agora nessa volta, com um elenco
pequeno, reduzido, com um clube devendo, com a diretoria não falando com o jogador, agora, né, a diretoria antiga do Zé Carlos Pérez agora até mudou. Então você tem técnicos fazendo um bom trabalho. O Rogério Ceni faz um trabalho espetacular no Fortaleza. Então não é isso, mas esse ponto de ter estratégias definidas e aceitar correr riscos, ele faz toda a diferença. Tem alguns pontos importantes para a gente falar aqui. Saída de bola do Flamengo. Tem muita gente querendo dizer que é um absurdo o Flamengo ter tomado 2 gols em erros de saída de bola. E aí é muito fácil, é muito simples as pessoas dizerem: por que no lance do gol o Gustavo Henrique não deu um bicão? Mas falar isso é quase uma covardia. Por quê? Porque se você só pedir o bicão no lance que deu errado, é uma covardia. Por quê? Porque o jogo do Domi, ele nasce a partir da saída construída da defesa. Então não é justo, não é coerente, não tem hombridade você pedir para que no lance que deu errado tivesse dado chutão. Porque antes do lance que deu errado, tivemos dezenas de lances que deram certo. E pro cara que tá fazendo, pro cara que é instruído a jogar desde trás, saindo jogando, a confiança dele é que ele acerte o lance que ele errou, tanto quanto o lance que ele acertou. Então, assim, não tem cabimento você dizer tinha que ter dado chutão no lance que tomou o gol. Isso não tem cabimento. Por quê? Exatamente porque a construção do jogo parte do princípio que quem está fazendo tem a confiança que vai acertar. O Gustavo Henrique e qualquer outro do Flamengo, eles já fizeram várias saídas de bola tão arriscadas quanto a que saiu o gol do Galhardo ao longo do campeonato. E aí, você que está aí falando que naquela tinha que ter dado chutão, em outras que foram arriscadas e deram certo, você não pediu para dar chutão. Então, isso precisa ser entendido. Ou você diz assim, é um absurdo sair jogando com o zagueiro de trás, tem que dar bico para frente em todas. Ok, eu discordo. Por que eu discordo? Porque o bico para frente, a ligação direta, como estratégia geral de jogo, ele leva a um futebol pobre. A parte do futebol pobre do Brasil se dá também por conta da ligação direta. Então, isso é importante ser dito. Se você é um cara que defende sempre que tem a ligação direta, ok, pelo menos você é coerente. Eu discordo do seu pensamento de futebol. Eu discordo, mas pelo menos você é coerente. Agora, você criticar só a que deu errado, ou você dizer, na que deu errado era para ter dado chutão, porque estava muito apertado, isso não faz sentido. Porque em outras jogadas que estava muito apertado, jogadores, não só do Flamengo, porque o Flamengo errou agora num jogo muito importante, mas na rodada também o Atlético Goianiense também errou contra o Palmeiras. Ou você tem o São Paulo na Libertadores, o São Paulo errou contra a LDU e vários outros erram. Então, assim, é importante você dizer. O Bruno Formiga, que tem o ótimo canal dele aqui no YouTube, ele sempre diz uma coisa importante. O Ajax, naquela semifinal contra o Tottenham, o Ajax saiu jogando por baixo em todas as bolas, em todas. Na última bola do jogo, ele deu um bicão para frente. O bicão para frente gerou cabeçada direta, caiu no pé do Llorente, o Llorente meteu para o Lucas fez o gol. Então, assim, é interessante, né, você ver, né, que uma coisa é ter um modelo e você achar o modelo ruim, ok? Outra coisa é você querer criticar uma bola que deu errado e pedir o bicão naquela, porque isso não existe. Você chegar e falar assim, tinha que ter dado o bicão naquela que errou, porque quem faz, ou ele tá confiante para fazer, inclusive naquele errou, ou ele não tem confiança para fazer, vai dar bicão para frente em todas, tá? É mais ou menos no basquete, quando você tem algum arremessador de 3 pontos, e aí o arremessador, ele é muito bom, mas ele tá errando todas. Aí você fala, alguém tem que pedir para ele parar de arremessar. Se você pedir para ele parar de arremessar, você vai tirar a confiança dele para ele voltar a acertar.
ele sabe arremessar, tá? Então é um ponto muito importante para ser dito. Vamos falar então rapidinho de polêmica de arbitragem. Muito torcedor do Flamengo reclamando de 3 pênaltis pro Flamengo. Eu não acho que tenha tido. O do Pedro ali, acho que tem ali um contato de mão nas costas, mas ele já vem desequilibrado, não marcaria. O do Heitor, que tem um chute, a bola bate na perna dele, vai na mão e depois no rosto do Dourado. A mão dele não estava projetada, então também não acho que foi. Agora, o do Moledo, eu acho que numa bola cruzada, que ela bate nas costas do Lindoso e depois na mão do Moledo esticado, esse pênalti tem tido a orientação para marcar esse pênalti. Então não entendi a marcação. E do ponto de vista do Inter, muita gente reclamando dos 7 minutos de acréscimo. Tem um ponto importante. Eu até ouvi a Rádio Gaúcha, o comentarista de arbitragem lá, dizendo assim: não, o jogo, os 7 minutos estão errados. No máximo poderia ter sido 5 minutos de acréscimo. Só que o gol do Flamengo, o gol do Everton Ribeiro, sai antes dos 50 minutos, sai com 49 e 50 e pouco. Então é importante dizer. E o jogo parou muito no segundo tempo. Foram várias substituições, e só para pegar aqui o que diz a regra, 30 segundos reposto por cada substituição. Então, só aí você para contar, né? Além disso, o jogo parou muito. Foram vários atendimentos. Então, assim, eu não vi nenhum absurdo nos 7 minutos. E mesmo que tivesse sido 5 minutos, que eu acho que seria, segundo o próprio analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, 5 minutos era o que deveria ter sido, o gol do Flamengo saiu dentro desse espaço de 5 minutos. Então, eu acho que... Enfim, eu acho que a arbitragem do Wilton foi muito ruim do ponto de vista de dar sequência ao jogo, mas ele é assim. Ele é um árbitro que ele se escora muito em parar o jogo, picotar o jogo a todo momento, e não acho que tenha tido impacto assim no resultado. O lance do pênalti do Moledo, já vi muito... Aliás, a recomendação é que se dê esse pênalti. Mas não é um lance claro pra caramba também. Mas já vi muita gente marcar, e acho que esse lance tem sido pênalti. Então, pelo critério que tem sido estabelecido, braço aberto, acima da linha do ombro, esse pênalti deveria ter sido marcado. Mas não é um lance assim muito claro, então o árbitro não deu no campo, o VAR olhou, enfim... O Flamengo reclama muito desse lance, os outros dois eu acho que não foi. Enfim, cara, fica aqui eu acho que Flamengo, Inter e Atlético, e pode ter o São Paulo nessa briga, né? Porque o São Paulo tem 3 jogos a menos. Se vencer os 3, seria líder do campeonato. Acho que a gente está chegando aí num primeiro turno muito bacana nessa briga pelo título, e com essa clareza aí, com essa emoção da gente ter visto um jogo, como eu disse, de Premier League, um jogo de Champions League dentro do Brasil. Quero te ouvir o que você acha, o que você achou do jogo. O empate foi justo, o Inter merecia, o Flamengo merecia, diz aqui embaixo nos comentários. O resto você já sabe. Se inscreve no canal aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, que é importante pra gente o like. Aqui, sininho das notificações, para você ser avisado quando tivermos outros vídeos e não perder nada aqui do canal. E eu sempre peço para você copiar o link desse vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp para todo mundo poder ver esse vídeo aqui do canal do VSR. Muito obrigado pela audiência, valeu, tchau.